Vamos então nessa aula apresentar a montagem do nosso robozinho e eu estou meramente reproduzindo aqui o vídeo que tem na Acebot. Então ele começa aí mostrando as partes e ele começa removendo a cobertura de cada uma das partes. Eu montei o meu, não tirei esse papel porque eu achei que isso ia dar muito trabalho, eu sou meio preguiçoso. E não teve problema nenhum, encaixou tudo direitinho. Mas se você gostar de tudo aí limpinho, né, em preto, coisa e tal, você tira as partes todas aí. Então começamos aí com os pés, né? Você repara aí que o pé esquerdo ele tem os furinhos aí do lado direito e o pé direito tem os furinhos do lado esquerdo. É bom saber isso, principalmente por causa das ligações nos servomotores. Então tá aí. Você, para montar isso, você precisa dessas outras pecinhas aí e os parafusos. Importante com relação a parafuso que ele vem em várias caixinhas, então é bom você colocar na sua mesa os pacotinhos todos dos parafusos e cada um tem uma numeração. Então você pode parar e repetir esse vídeo aqui e anotar os números dos parafusos, fazer feito ele fez aí. Em cada parte você coloca as peças e coloca os parafusos e depois vai montando. Isso aí não, essa parte aí do pé não tem segredo nenhum, né? Você repara aí, ele encaixa aquela parte. Nessa parte aí depois vai ser encaixado um servomotor. E é o parafuso com a porca, né? Então tá aí, o pé está montado aí, a primeira parte do nosso robô está montado aí direitinho, sem problemas. Vamos continuar então, né? Aí, como eu falei, nessa parte aí você encaixa os servos. Você pega qualquer um deles, repara que você tem que colocar a parte que roda, né? A parte que roda para o lado de dentro do pé, né? E aí você coloca os parafusinhos aí conforme a numeração. E com relação aos servomotores, é importante que determinados parafusos não devem ser apertados muito, senão o servomotor não vai girar. Mas nessa parte aí não tem esse problema aí, meramente você encaixa aí, a preocupação é realmente que o eixo fique para o lado de dentro. Vamos a mais uma outra parte agora. Que é justamente o encaixe dos servomotores, né? Na caixinha que vem os servomotores tem uma parte que são justamente essas pecinhas aí e os parafusos. E muitas vezes o parafuso que você vai usar não está em nenhuma daquelas caixinhas separadas, está na caixinha do próprio servomotor. Então, aí no caso aí, encaixamos aí nessa parte aí também essa parte aí dessas pecinhas aí que são ligadas ao servomotor. Tem que sempre prestar atenção. Nesse caso aí não tem muito problema porque é simétrico, né? Essas pecinhas pequenas elas ficam numa caixa separada e vai sempre sobrar um tipo. Mas não tem importância. Algumas coisas ficam sobrando. Agora as coisas vão começando a se juntar, né? Essa parte aí é toda a parte da perna, né? Na realidade ele tem um pé
e tem uma perna, e tem um servomotor que mexe o pé, e tem um outro servomotor que mexe a perna, que é justamente essa parte aí, né? É preciso ter paciência e ter muito cuidado aí com a mão, né? A moça que faz esse negócio aí, presumo que seja uma moça pela unha aí, ela deve ter feito isso várias vezes, então ela faz com a maior facilidade, mas a gente, para encaixar esses negócios aí, às vezes dá um trabalhinho, mas tem que ter paciência, você vai encaixando parte a parte, depois vai juntando as coisas, feito vocês vão ver. Aí já é uma parte que tem 2 servomotores, isso aí precisa prestar atenção no seguinte: a parte de cima é maior do que a parte de baixo, o buraco fica mais parte de baixo. Então, a parte que roda do servomotor tem que ficar do lado daquela partezinha maior. Tá? Então, isso aí você precisa prestar bastante atenção. Porque não é simétrico na parte da altura. Né? Fora isso aí, não tem muito mistério, não. Essa parte aí é a parte das baterias. Como eu já falei, essa bateria você tem que comprar. Não tem problema nenhum, você encaixa a bateria e encaixa aí na placa, né? Presta atenção na posição, né? Isso aí ele vai fazer um teste na realidade para ajustar os servos. Então vocês colocam aí esses servos aí nesses 2 pinos, então tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção no número dos pinos e colocar certinho. Tem o jumper. O jumper são 3 jumpers, né? O vermelho é de potência, o preto é do terra, e na realidade você tem que colocar lá direitinho, é o amarelo. E aí a gente já está começando a encaixar uma coisa na outra, e repara aí, ó, isso aí que eu falei que você não pode apertar muito, esse parafuso aí, ó, porque ele tem que se movimentar, tá? Então se aperta muito, ele não roda. Vamos repetir o teste agora com esses 2 servos aí, né? Conectando aí nesses 2 pinos aí. Você só meramente liga e desliga, tá? Eu não sei se esse negócio serve para alguma coisa, eu fiz, mas não sei se ele regula bem alguma coisa, mas é bom fazer, né? Diz aí que é para fazer. E agora então você vai encaixar na perna ali, você vai encaixar os 2 pés, né? E aí é que volta a história dos parafusos aí de não apertar muito. E esses parafusinhos, eles na realidade, eles estão na caixa dos servos, né? Não estão naqueles pacotinhos separados. Então você encaixa, coloca esse parafuso, não aperta muito, dá uma testada para ver se está mexendo, mas não testa muito também, né? E nunca mexa com servomotores se o robô estiver ligado, né? Essa parte da perna tem um lado que é do servomotor e o lado contrário aqui. Esse lado contrário aí
é meio complicado você encaixar o dedo ali, porque a porca fica por dentro. Então usa essa outra chavinha aí. Se você não conseguir de jeito nenhum, você pode colocar o parafuso ao aí. Repara que o cara mexeu ali. Esse parafuso também você não pode apertar demais. Então sempre dá aquela testada se nos servomotores as coisas estão mexendo. E agora aí já vamos para a parte mais superior, em que você tem que encaixar tanto aquela parte da placa quanto a parte das baterias. Aí coloca esses pininhos aí, que ela fica um pouco mais alta, né? Agora tem outra plaquinha aí, em cima dos pininhos tem outra placa com outros pininhos. Então são 2 andares, né? Isso porque no andar de baixo vai ficar a bateria e no andar de cima vai ficar a placa, vocês vão ver. Presta atenção nos furinhos certos, é muito furinho, tem uns por dentro, outros por fora. Então presta atenção aí, ó, onde você coloca esses pininhos aí. Você vê aí que lá em cima é mais largo do que embaixo. Então depois de feito isso aí nessa parte, coloca a bateria sem, se você colocou as pilhas ali para fazer aquele teste, retira as pilhas e agora você coloca isso aí sem as pilhas, obviamente. Ele está aparecendo aí, né? Também não tem segredo nenhum, isso dá. Você faz sempre com a mão e depois você dá uma apertada aí, ele faz apertada com a chavinha, para a coisa ficar bem firme. O que não deve ficar firme é aquela parte do servomotor que mexe, né? E você encaixa aí, ou sem as pilhas, né? E aí a parte aí da placa realmente também tem que tomar cuidado aí com... Tem aquele desenhozinho que mostra direitinho a parte onde você vai ligar o cabo das pilhas ali, tem que ficar para aquele lado de cima ali, né? A gente agora tá colocando a placa em cima dos pininhos, né? Dos pininhos na base e tem embaixo tem as pilhas. E agora vamos colocar o sensor aí na carinha. Não tem segredo, só que os pininhos ficam para cima. Tem 4 pininhos, né? Presta atenção nisso. Os 4 pininhos ficam para cima. Se você colocar para baixo, vai dar problema. Aí atrás, tá vendo? Ele só dá uma viradinha, não dá para ver direito, mas tem 4 pininhos do sensor que ficam para cima. E agora ele encaixa a carinha com o sensor na parte da frente aí. Esses encaixes aí que tem esses furinhos em que você coloca a parte da porca, isso aí ela faz com a maior facilidade, mas isso aí é uma molação danada você fazer esse negócio. Mas com cuidado você acaba fazendo. E agora vamos fazer o encaixe na parte das pernas dessa parte da carinha e da placa, né? Não tem muito segredo porque vai em cima daqueles pinos, né? Ele já fica com o aspecto dele. E agora o que você tem que fazer é o cabeamento. Isso é importante prestar atenção. Primeiro vem esse cabinho aí, que é da parte do sensor. Isso aí é fácil de colocar, não tem muito problema. Presta atenção no que está escrito ali, o que é terra, né? Para você encaixar na direção certa, né? O power, o mais importante é o power, que é o vermelho. E aí você vai encaixar isso
é complicado. Eu vou inclusive fazer depois mostrar direitinho a colocação desses pinos aí, que é difícil você saber. Mas eu vou fazer uma imagem mais simples aí, né? Você tem que encaixar isso aí e depois você tem que encaixar as quatro pernas. Presta atenção nos números aí. A de cima é nos... E aí você não tem na realidade pino, você tem um conjunto de três pinos em que você encaixa a parte de dentro, você encaixa no terra, coisa e tal, e aí você já pode ligar. Eu vou então mostrar em detalhes a placa aí. Repare, essa aí é a placa, né? Você presta atenção do lado direito lá em cima, aquele primeiro conjunto ali, ó. Você tem, na realidade, aqui a gente não tem pinos, né? A gente tem conjunto de pinos. Mas vocês prestem atenção ali que tem o conjunto 13 e o conjunto 14. E o sensor ali, ó, você vai ter, no sensor você tem 4 fiozinhos e você vai ligar no 13 e no 14, mas é assim. O fio escuro, que é o terra, você liga no preto ali, ou do 13 ou do 14. E o fio vermelho, que é do power, você liga no vermelho. Então ficam sobrando 2 fiozinhos, e esses fiozinhos você liga um no 13 e o outro no 14. Isso aí fica meio esquisito porque numa das coluninhas você ligou os 3 pinos, na outra coluninha você liga só o 14. Mas é assim mesmo que funciona, não está errado não. Você tem que fazer isso aí que vai funcionar. Vamos voltar então para a nossa placa lá, ó. A gente viu aquela parte ali de cima do lado direito que tinha o 13 e o 14, aquele conjunto de pinos. E agora vocês veem que do lado esquerdo ali daquele conjunto, vocês têm o 5, o 16, 17 e 18. Aí eu estou dando o zoom ali, você tem o 5, 16, 17 e 18. E é nesse conjunto aí que a gente vai ligar os servomotores. Aí é mais simples, porque cada servomotor ele tem o jumper, ele tem três fiozinhos. Então tem que sempre se preocupar com isso, que o fiozinho escuro é o terra, você coloca no preto, o fiozinho vermelho é de power, e o outro fiozinho que é colorido, você encaixa ou no 5, ou no 16, ou no 17 e 18, dependendo aí da localização. E aí a gente vai colocar então essa outra figura aí que mostra bem, né? Na perna esquerda, você liga no 0,5, os 3 fios, né? O pé esquerdo, você liga no 16. A perna direita, você liga no 18 e o pé direito você liga no 17. Então não tem muito segredo, é só verificar aquilo que eu falei, né? O preto é terra, o vermelho é poder, é power, né? E o outro fiozinho você coloca na localização certa e vai dar tudo certo, vai ficar tudo tranquilo, você vai poder usar o seu robô. É o que a gente vai ver na próxima aula. Não adianta você ligar o robô aí, porque se você ligar, eu acho que ele vem inclusive andando alguma coisa, mas não recomendo você ficar ligando ele assim, sem mais nem menos, não. Aguarde a próxima aula para vocês aprenderem como é que se carrega um programa no seu robô para ele executar alguma coisa, né? Fique com a gente.